Olá, boa noite a todos. Eu sou Clóvis Coelho e nós do Comando Semente da Luz estamos uma vez mais aqui hoje na nossa nave principal, que é o NUME, hoje para a palestra número 7, a palestra que aborda o tema mediunidade. E dentro do tema mediunidade, a gente vai tentar abordar com vocês subtemas que são importantíssimos, como entender três tópicos que no próprio Espiritismo são muito confundidos, que é a ideia do mediunismo, do animismo e das mistificações, o desenvolvimento mediúnico de todos os seres, e falaremos um pouquinho sobre o que são, quem são, quais são os guias e entidades que se cercam dos seres com trabalhos mediúnicos em andamento do planeta. Vamos, antes de mais nada, fazer nosso breve ancoramento, em que vamos, se possível, fechando os nossos olhos, fazer aquela nossa respiração calmante, tranquilizante, energizante, inspirando, retendo e expirando, colocando para dentro toda essa energia maravilhosa que vem desse pilar, que vem dessas naves que estão aqui acima de nós. Nossa nave é menor perto de outras que estão à nossa volta, como Shambhala, Anesh, Agartha, Aruanda, emitindo tubos de luz, energias maravilhosas de cura, enviando-nos os comandantes, os membros dos conselhos e das ordens Kumara e Amarilis, e todo o comando siriano, Astar, e a presença de nossos Exus e Pombagiras, com destaque para o Veludo e a Pombagira Rainha, a Rainha Padilha, aquela que nos permite a entrada nesse ambiente, vinculando-nos à trunqueira, que é o nosso ponto de força local, e assim, ligados a todos esses seres, essas energias e essas ordens, emitimos o nosso Kanshan Fam, Kanshan Fam, Kanshan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos lá então. A primeira pergunta que se faz quando o tema é mediunidade é aquela velha e boa questão do próprio Espiritismo, que é se nós somos todos médiums. No próprio meio espírita existe essa dúvida, se todos os seres que vêm ao planeta, ligados ou não ao Espiritismo ou a qualquer tipo de vertente religiosa, se eles são médiums. E eu vou trabalhar aqui a ideia de dois livros que abordam o tema. Um deles é Umbanda, a Protossíntese Cósmica, de F. Rivas Neto. Nesse livro, o autor e os reveladores falam que todos os seres que vêm ao planeta são médiuns, independente do nível em que se encontram. Para eles, todos são médiuns. Mas eu vou trabalhar um pouco mais a ideia de um outro livro, que é o livro do Robson Pinheiro, já mais famoso, mais conhecido, que é Os Senhores da Escuridão. Nesse livro, ele explica o seguinte, a explicação dele para mim é muito boa, muito pertinente. Ele diz que todos deveriam ser médiums, sim, que a lógica é que todos os seres que vêm encarnar em 4D, que é essa matéria bariônica aqui, deveriam ser médios, sim. Só que ele explicita o seguinte, ele diz que nesse contexto, se você está acima dos animais superiores, os animais superiores eles estão em 3D. O que são animais superiores? Cão, gato, cavalo, golfinho e elefante. Esses são os animais lá do nível mais elevado da 3D do reino animal. Então você deve pensar assim, então eu estou acima dos animais, né? Então se você está na 4D e você está acima desses animais, o lógico é que você seria médium
e, obviamente, todos no planeta assim se encontram. Só que o próprio livro aborda que, incrivelmente, nem todos estão acima desses animais. E se você parar para comparar a humanidade de hoje, não só hoje, mas a humanidade desde lá de trás, mas até hoje, quantos seres se comportam muito piores que os gatos, cachorros, cavalos, golfinhos, baleias e elefantes. Então esses diversos seres atrelados à matéria, atrelados à vingança, atrelados à morte por esporte, inclusive matando as baleias, os elefantes, os golfinhos, esses seres não estão acima dos animais superiores. Então esses seres não se candidatam à abertura dos canais, e a mediunidade que deveria vir nele é completamente bloqueada, para que ele não tenha acesso a outras informações que certamente um ser desse patamar faria usos inomináveis para o negativo. Então, esses seres não são capazes de captar aquilo que a gente chama de mediunidade-tarefa, que é o próximo assunto aqui em sequência. Então esses seres não captam por quê? Eles têm aqueles bloqueios que a gente já fala para vocês aqui no NUME e no canal há tanto tempo. Os bloqueios gerados pela matriz de controle. Mas os bloqueios permitidos por nós, permitidos pela nossa alimentação, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, pela nossa não dedicação à instrução que é dada pelo alto permanentemente. Então esse bloqueio permanente em que você se faz, em que você se insere, não permite que você seja superior a um animal 3D. Então, por mais que nós estejamos na matéria 4D, muitos de nós têm comportamento de 3D ou menos, e esses seres não conseguem ser chamados de médiuns. Vamos à mediunidade-tarefa. O que é essa mediunidade-tarefa que todos deveriam ter acesso? É uma preparação pré-reencarnatória, ou seja, não é alguma coisa que você ganha aqui, é alguma coisa com a qual você se compromete antes daqui. No Espiritismo, tem uma coisa chamada carta de vida. Eles trabalham essa ideia da carta de vida, e nessa hora é interessante abordar esse tema, apesar de nem todo o uso da carta de vida seja tão interessante, porque às vezes eles usam a desculpa da carta de vida ou a explicação da carta de vida para atrelar demais o ser à matéria bariônica. E essa ideia não é boa. Mas a tal da carta de vida, que é a assinatura do contrato, que é o projeto pré-reencarnatório, você tem ali as suas tarefas mediúnicas. Então lá, antes de retornar, você já sabe se vai ser incorporador, vidente, doutrinador, palestrante, estudante, observador, curador, reikiano, tudo que é possível. Trabalhador de cristais, magia, somente com as mãos, com o toque. Então são várias possibilidades. Você pode ter várias tarefas? Pode. E normalmente as tem. As pessoas acham que só vem para o planeta para ter um tipo de tarefa. E em geral você é múltiplo. Você pode fazer mais de uma coisa. Então isso é algo pré-reencarnatório. E esse contrato, essa preparação, ela é única, ela é individual e ela é intransferível. Ela é sua. Não tem incorporação, doutrinação, palestra, cura, passe, reiki igual. Não tem nada igual a ninguém. As técnicas podem ser as mesmas, o modo que você opera pode ser o mesmo, mas a igualdade ela é impossível. É igual a íris dos olhos, igual a impressão digital. Ela é única, ela é diferente. E essa preparação, ela se dá nos seus centros de energia, que nós chamamos de chakras. Elas são imantadas, implantadas nos nossos pontos de força, desde o Antakarana, que é o coronário, até o chakra básico. Você tem um alinhamento dos seus chakras em outras dimensões antes de descer o planeta, em que lá estão colocadas as suas funções, capacidades, sensibilidades e possibilidades. Que a maioria de nós, quando vem para cá, faz o quê? Bloqueia. Não quero. Quantas pessoas falam, não sou médium.
não recebo nada. Não tem isso. Aí vai para a igreja, incorpora na igreja, aí é o demônio. Aí vai para o catolicismo e atrapalha as sessões, porque ele está sendo canalizado, ele está sendo intuído, mas não aceita, não quer. E aí várias pessoas, inclusive eu citei 2 exemplos de 2 vertentes religiosas, mas o próprio ateu. O ateu tem capacidades mediúnicas. E mesmo que ele não se ligue a nada, ele tem funções. A não ser que ele se bloqueie completamente e caia dentro da matéria, como se fosse um ser mergulhado na lama, ele vai ter acesso do mesmo jeito. Por isso tem tanto ateu que é melhor que muito religioso. Porque ele é um cara que vive bem, que faz o bem e que acaba recebendo dessa carga mediúnica inspiração, tendo intuição. Ele é muito mais louvável que muitos outros que se dizem religiosos ou praticantes de alguma religião. Então, essa questão da mediunidade, da preparação, ela é anterior e ela vem para todos. Cabe a você querer abrir para isso ou não. E apesar de nem todos possuírem as tais das faculdades ostensivas, e olha como são muitas. O que é a capacidade ostensiva, a faculdade ostensiva da mediunidade? É a mais conhecida como a incorporação. Todo mundo acha que médium é só aquele que incorpora. Mas a psicografia, ela também é ostensiva. Os seres que conseguem realizar a psicografia, é claro que no planeta ninguém vai psicografar igual o Chico Xavier. Tá? Não se iludam que psicografia não é só aquilo que o Chico fez. É que o Chico tinha uma psicografia de 100%. Só ele teve aquilo. O ser conseguia acoplar nele de uma maneira absurda. Mas o Chico era muito mais do que aquele ser que você via ali. O Chico era um sideral. Era um ser que veio preparado por um projeto micaélico e ele incorporou 100% da ideia que foi passada a ele. Então ele conseguia ter um acoplamento de André Luiz, de Emmanuel e de quem mais eles puxassem, era capaz de fazê-lo. Ninguém mais psicografou no planeta, desde Herbórea até hoje, como o Chico Xavier. Ele tinha essa mediunidade, essa faculdade a 100%. Mas qualquer um de nós que perceber uma condição mínima, que seja de 10%, 12%, 20% de psicografia, já será uma passagem de alguma informação. A própria psicografia é treinada. Há técnicas para você chegar até lá. Não é de uma hora para outra, não é em qualquer local, não é em qualquer momento. Apesar naqueles que ela é muito ostensiva, ela às vezes se dá em rompantes. Você se vê intuído, você se vê buscado para escrever alguma coisa. A cura é uma faculdade ostensiva. Pessoas que curam com as mãos, que usam cristais, que curam com a água, que só o toque da pessoa é curador. Yogananda fazia isso, Sai Baba fazia isso, Gandhi fazia isso, e vários outros seres não nominados e não identificados oficialmente curavam e curam com as mãos. E tem muito mais curador que usa olhos e mãos hoje em dia que não sabe, que não percebe. Além da cura, a vidência, aquele cara que vê, aquele cidadão cósmico que é capaz de ver, ele tem uma condição trabalhada a nível óptico, em 4D, em 5D, em outras dimensões, que potencializam nele a capacidade da visão. A visão, às vezes, ela é mais preocupante para aquele que a tem, porque ela pode ser assustadora. Porque o vidente não vê só anjo, o vidente não vê só luz, o vidente não vê só coisa bonita. Ele vê tudo que tem para ser visto. E do outro lado, por mais que a gente ache que a vida da 5D é só de plenitude e beleza, não é. E até como nós já trabalhamos em outras aulas, a própria ideia de beleza nossa é uma imposição da nossa sociedade terrestre. Porque se você vê um ser de um outro formato, de um outro tamanho, de uma outra conformação, que você julga feio, você vai ter estranheza naquilo. Mas só que se você abrir o seu leque para entender que essas raças, esses seres, esses siderais são muito além do que essa coisinha que você acha que é o humano belo, você vai conseguir vê-los e entendê-los como normais, comuns. Além das ostensivas, todos nós, uns mais, outros menos,
temos a condição da percepção espiritual e da possibilidade de captação de pensamentos, ideias, energias e informações. É isso que eu falo tanto no canal e aqui sobre os tais dos acoplamentos. Vou explicar um pouquinho o que seria isso. O acoplamento, inclusive, é um termo moderno, recente. Não é um fenômeno recente, mas é um termo usado recentemente por algumas linhas que trabalham parecido conosco, em que você identifica que seres encostam em nós médiuns para passar informações em diversos momentos, numa doutrinação, numa palestra, numa oração, num passe individual ou coletivo, num passe cósmico, até nas incorporações, em que o incorporador já está ali com um ser atrelado a ele de maneira mais ativa, outros seres podem acoplar. Por isso que muito incorporador que é treinado, que é capacitado, ele percebe que dá a impressão para ele que ele está incorporando vários. Na verdade não, ele incorpora um, mas ele consegue múltiplos acoplamentos em outros níveis dimensionais de seres que estão todos atrelados, ou à ancestralidade dele, ou à linha evolutiva dele, ou ao comprometimento do projeto pré-reencarnatório com o qual ele se atrelou antes de voltar ao planeta. Normalmente as pessoas que trabalham com esses assuntos trabalham acoplados. Era o que eu sempre falava antigamente. Quando a palestra não é boa, normalmente é do médium. Quando ela é boa, tem um cara acoplado ali trabalhando ativamente na ideia do que ele faz. O Divaldo Pereira Franco deu uma vez um exemplo desse tipo de acoplamento, porque ele sempre preparava as palestras e ele recebia uma intuição, ele recebia informações e às vezes ele via descer na frente dele como se fosse um papiro gigante com as informações escritas num roteiro belíssimo. Você imagina que coisa boa, eu não tenho que ficar olhando para baixo como eu fico olhando para o meu roteiro. O roteiro está na frente. Era como se fosse um teleprompter em que ele enxergava. E depois de muito tempo palestrando, ele falou assim: eu já sei isso tudo, eu não preciso me preparar mais. Já são as mesmas palestras. E ele, naquele dia, ele cita isso. Ele não se preparou. E o papiro não desceu. E ele ficou algum tempo desesperado em pensamento, falando com Joana de Ângeles, pedindo aos seres em pensamento: gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui com a galera enorme à minha frente, não sei nada. E eles falando para ele: tá vendo? Você não se preparou, você não se adequou. Essa é a última vez que isso acontece. Aí desceu o papiro, ele quase se urinou no púlpito, e aí ele pôde fazer a palestra. Dali para frente ele nunca mais preparou nada sem antes fazer uma prévia. Isso serve para todos nós que trabalhamos nesse meio espiritualista ou espírita, como serve para o padre, para o pastor, para o babalorixá. Se ele não se preparar, ele vai estar mais influenciado por ele mesmo do que por qualquer outro ser que ele acha que está ali dizendo para ele o que ele deve fazer, falar ou como agir. Então vamos lá. O médium é um vocábulo de origem latina que significa aquele que está no meio, aquele que intermedia. É aquele que intermedia a 4D, que é essa matéria que você se encontra agora, e as demais dimensões. Ele intermedia você com a 5, você com a 6, você com a 7, você com a 8. Daí para mais já é mais complexo. Você começar a conseguir fazer a intermediação com a 9, com a 10, já são seres de outro patamar. É possível? É. Mas não é qualquer um que faz, não é qualquer acesso que você consegue chegar a dimensões tão acima. Lembrando que como ele é um intermédio, como ele intermedia, não há possessão. Nós já falamos sobre isso em palestras anteriores, daquela história da posse do corpo. Não tem como. O seu fractal não é completamente colocado à parte e você não tem domínio nenhum e o outro ser vem até você. Não há possessão. O fractal fica ao lado, às vezes está junto e ele sente. Eu vou apresentar para você uma sequência de um roteirinho de como isso acontece, mas ele está ali ativo. Por isso que tudo que passa pelo médium tem a participação dele.
Você não tem nunca 100% do outro lado, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, você tem uma passagem através de você. Você já vai entender isso. Então, sobre o médium: feiticeiros, xamãs, pitonisas, oráculos, sensitivos, bruxos e os médiuns hoje comuns são todos intermediários. Todos esses seres que eu citei e mais alguns outros que existem, que trabalham nessa intermediação, eles são médiuns em geral. Por exemplo, os 10 mandamentos que são tão trabalhados pela Bíblia, eles foram psicografados. É que não se informa isso. Se o dia que alguém falar isso para vocês no catolicismo, ou caem os 10 mandamentos, ou esse cara cai. É mais fácil cair o cara. Mas eles foram psicografados. E não só os 10 mandamentos, todos os evangelhos apócrifos e canônicos foram canalizados. Ou foram psicografados, ou receberam via acoplamento de seres que ali estiveram intuindo aquele serzinho que estava no planeta à época da escrita. E muitos vão aparecer por aí para você entender como é que vários estão escondidos em diversos lugares. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Como que se dá o contato mediúnico? E agora que eu vou apresentar o roteiro para você entender como é que acontece esse contato. Isso serve desde o incorporador até o curador. Todos são acoplados da mesma forma. O resultado é que é diferente. Então vamos lá. A mediunidade, ela é, antes de mais nada, uma faculdade fisiopsíquica. Então observa que se ela é físio, ela é física. Ela tem contato com a matéria 4D. Não é uma coisa meramente transcendental, espiritual, que se dá do outro lado. Não. Ela é fisiopsíquica, ou seja, ela tem uma participação do organismo do ser. Pois ao encarnar, ao reencarnar, ao retornar, são impressos nos neurônios essa capacidade. Então assim que você adentra, assim o que nós chamamos de fractal de alma, que é conhecido normalmente como espírito, quando ele retorna para aquele corpinho que está lá dentro do ventre da mãe, ele volta para ali, ele é acoplado e na sequência os seres que trabalham com ele naquele projeto, que já antevêm toda a trajetória dele, já colocam nos neurônios dele minúsculos micropartículas que serão ativadoras de todo aquele projeto, desde que ele se adeque para essa ativação. Então é uma questão fisiológica nos neurônios. Depois, na sequência, esse ser vai crescendo, vai evoluindo, e ao longo da existência dele, ele vai receber um fenômeno chamado de indução mental, que é no qual a sua glândula pineal ou epífise, aquela glândula que fica aqui atrás do terceiro olho, que está ligada à terceira visão, que está ligada ao chakra frontal, ela é tocada pela aproximação áurica dos seres que trabalham com vocês. Lembra das palestras anteriores quando eu falei sobre os acopladores, reveladores, mestres, mentores, seres de luz? São vários nomes que chegam até você para colocar o seu projeto em andamento. Eles vão induzindo você mentalmente junto a essas partículas que estão nos neurônios, para que você seja induzido àquilo ali. Não é uma indução obrigatória. Eles vão te dando toques, te dando sinalizações. Se você falar assim, não quero cair na vida, quero ser mundão, beleza, para você, para sua escolha, você vai arcar com as suas consequências. Aí que está o livre-arbítrio, que é um problemão para esse planeta. Como eu falo tanto no canal, nem sempre o livre-arbítrio é bonitão. Várias linhas já trabalham com essa lógica. Há locais fora daqui, planetas, órbitas, sistemas e constelações em que não há livre-arbítrio e que a coisa funciona. Nessa hora o cara desceu com um projeto, ele faz o quê? Ele obedece regiamente o programado. Esse livre-arbítrio que nos dá essa liberdade linda e maravilhosa também nos permite falar assim pro projeto: não quero mais, quero ser ricão, bonzão, da night, carnívoro, profundo. Ok, é a sua opção. Quando eu não quero isso, quando eu quero ser uma pessoa normal,
e eu quero me adequar àquilo ali, eu vou ser induzido, eu vou ser tocado a nível mental para que eu possa ter esse despertar aos poucos. No interior dessa glândula que eu falei, há microcristais. Não adianta abrir ela para procurar, que você não vai achar ela lá, tá? São microcristais a nível fotônico, a nível taquiônico, a nível de quark. São subdivisões da matéria, subdivisões, subpartículas muito pequenas que você só vai encontrar a nível de mecânica quântica que estão alocados dentro dessa glândula. Assim como a gente fala tanto da chamatrina, que ela é composta de microcristais alocados aqui, que até tem funções de uma se falar com a outra, aqui são microcristais na pineal para que você tenha ativada a sua mediunidade. E aí o que acontece? Esses microcristais é que captam essa aproximação áurica, essa indução mental. Só que elas captam isso tanto para o bem quanto para o mal. Se você se abre para seres ditos zombeteiros, intrusões, você vai captar o que ele deseja de você. Se você se abre para a luz, para os seus mentores, etc., você vai captar o que eles desejam de você. E como é que eu me preparo para isso? Como que eu me adequo a isso? Com tudo aquilo que a gente vem tentando falar para vocês aqui há alguns meses. Todas aquelas preparações, estudo, respiração, meditação, detox, adequação do dia a dia e, sobretudo, o tal do reto viver, reto pensar, reto agir, reforma íntima, conhecer a você mesmo, tudo falado na palestra anterior e retorna hoje com essas mudanças de hábito que aí cada um vai adequá-las a você, ao seu tempo, no seu momento. Não adianta você pegar uma receita pronta. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. O que é ótimo para o outro pode ser ótimo só para ele. E por aí vai. A questão é começar, para que você possa receber essas possibilidades. Com essa sequência que eu falei para você, estabelece-se um fluxo de corrente mental. E o médium passa a absorver as ideias da outra dimensão. E aí eu vou usar a incorporação que é a mais falada, a mais entendida, ou melhor, se acredita que se entende, né? Muitos acham que entendem, outros nem tanto. Como que funciona a incorporação? E aqui eu tenho algumas incorporadoras ao meu lado que poderão levantar e falar, não é assim, tá? Me avisa como vocês sentem. Você absorve essa indução que vem do outro lado. Então, as outras dimensões, os seres em 5, em 6, em 7D, eles induzem juntamente vocês um tipo de ideia. Você adapta aquelas ideias, aquelas informações ao seu crivo. Então participa com o seu cérebro. A sua mente passa para o seu cérebro. E você vai transmitir pela via oral, de maneira verbal, aquilo que você interpretou. No seu nível de entendimento, de capacidade e de condição sideral. Por isso que as incorporações, por mais que sejam às vezes da mesma entidade, são tão diferentes. Porque cada uma vai receber, vai incorporar aquilo ao seu modo. E qual que é a mais certa e a mais errada? Não existe. Qual que é a melhor, que é a pior? Não existe. Existe aquela que é daquela pessoa. Por isso que não há incorporações iguais. Por mais que seja a mesma entidade. Você pode ter um ser do lado do outro com o mesmo Exu. E aí você pode pensar, como é que pode o mesmo Exu nos dois? Lembra daquela história que a gente já explicou. São braços, desdobramentos do mesmo trono sagrado, que envia para ali dois dos seus ditos soldados, guerreiros, enviados, etc. E cada um deles, do mesmo trono, que deveria falar o mesmo Yorubá, que deveria ter o mesmo linguajar, vão se expressar de maneira diferente, porque vai ser a pessoa X e a pessoa Y. Podem até, inclusive, discordar, porque os braços do mesmo trono não têm que concordar em tudo. Percebe a diferença disso? Então, isso que é uma incorporação, dependendo da entidade e dependendo do médium. Então, a participação do médium ela é muito importante. A capacitação do médium, a preparação, a adequação daquele médium a todo aquele processo é sine qua non.
sem aquela preparação, como eu acabei de usar o Divaldo como exemplo, ele não se preparou para a palestra. Se o incorporador não se prepara para a incorporação, vai dar ruim. Ele vai receber coisa estranha, que inclusive vai rebater nele, negativamente nele. E ele pode inclusive não receber nada e estar achando que está recebendo alguma coisa e acabar distorcendo o trabalho. Isso acontece em vários lugares que nós já tivemos conhecimento. Por isso que às vezes as entidades querem falar alguma coisa, passar alguma informação ou guia e não conseguem. E eles falam, ela não vai conseguir captar porque ela não tem aquilo na informação. Por isso que é importante o estudo, porque ele busca na nossa mente ali as palavras, o conhecimento para tentar jogar. Exato. Já aconteceu da Leila estar com a entidade do lado e eu estar captando e ela não. Aí eu falei, tá aqui, fala esse nome. Aí ela tentou. E eu acabei interferindo no processo dela porque eu captei e ela não. Sim. Entendeu? Porque ela não estava conseguindo. E até esse tipo de exemplo que você acabou de citar requer uma integração do grupo muito grande, porque nessa hora é normal que as pessoas coloquem o seu ego na frente. E aí pensa assim, isso foi uma interferência indevida. Na verdade não, isso foi um trabalho coletivo, em que o problema ali não é a médium A nem a médium B. A questão é muito maior, é aquela ideia do plano global. Os seres que estão ali em cima também podem ser de vários tronos e hierarquias, estão trabalhando juntos. Por mais que não sejam da mesma origem, do mesmo planeta, da mesma raça, mas eles querem um planeta resolvido, que no caso aqui, no momento agora, é o nosso. Entre vários porquês, a gente vai trabalhar duas ideias. Permitir a chegada dessas tais, dessas revelações, que é o que a gente fala tanto. A revelação não é só através dos livros sagrados, não é através das religiões. As revelações, elas vêm ao planeta há muito tempo, através de muitos canais. E um médium adequado de todos esses níveis que a gente trabalhou aqui, ele é capaz de trazer essas revelações. Uma coisa que a gente faz aqui no NUME e faz no canal é tentar trazer para vocês essas revelações, para entrar na linha do que a Edilana acabou de falar. Preparar o ser para esse novo momento, essa nova era. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é capaz de incorporar, de curar, de dar passe, de dar uma palavra, até um conselho que pode parecer uma coisa completamente fora desse contexto. Você mais bem preparado, você se adequa àquele momento, àquela pessoa, àquela dúvida, àquela sequela que ela está passando, que você consegue conduzir. Isso também é mediunidade. Em casa, com os filhos, com os amigos, no trabalho, você também coloca em prática a sua mediunidade sem ser extensiva, ao abrir um sorriso, ao dar um abraço, ao perguntar, posso ajudar? Dá para fazer alguma coisa? Posso intervir? Quer uma opinião? Tudo isso parece muito bobo, muito pequeno, mas está ligado à grande obra mediúnica. E outro motivo, para que nós retornemos, o motivo pelo qual, porque é mediunidade, para que nós retornemos às nossas eras de ouro, pelas quais o planeta já passou, e que a gente estuda lá no nosso canal, que são aquelas civilizações antigas, em que nós já tivemos no planeta níveis tecnológicos, psíquicos muito acima do que temos hoje. Para quem acha que tem a doce ilusão de que esse momento o planeta está no nível tecnológico mais desenvolvido, já houve era muito melhor do que essa, como a própria era de ouro Atlântida, que a gente quer retornar para ela, porque nessa época da Atlântida a mediunidade era direta, não era necessário esse tipo de preparação reencarnatória, nem de contato por indução, era quase direto. Você se virava para o alto e falava diretamente com o seu mestre, porque você estava adequado àquilo. Hoje em dia, você, para fazer um contato mediúnico qualquer, você tem que respirar, meditar, jejuar, se afastar dos seus, sair das cidades, porque é uma pressão absurda em vários sentidos. E as pessoas à nossa volta nem sempre se adequam, nem a gente se adequa. Não é só culpar os outros. O não adequado é muitas vezes você. Explica um pouquinho por que eles bloquearam essa mobilidade. Também tem isso. De lá para cá, como eu citei a Atlântida, desde dessas civilizações antigas para cá, como houve muita invasão
das sombras através da ODN, hoje da Cabal e de várias outras ordens sombrias, e começaram os próprios sombrios a utilizar esses canais mediúnicos para fazer transmissões não tão louváveis e se aproveitar do nível baixíssimo da frequência vibratória, dos lúmenes baixos dos seres encarnados, para eles poderem fazer uso disso. Inclusive as pirâmides eram exemplos de canalização permanente, de cura, de energização completa. As próprias cidades intraterrenas e intraoceânicas no passado tinham portais de abertura diretos e hoje não tem mais, porque eles bloquearam as pirâmides, bloquearam os portais, bloquearam os nossos acessos, inclusive limitando parte da humanidade para esse tipo de contato, para que você não fosse mais influenciado pelas sombras como era no passado. Então hoje em dia você, para fazer esse contato, você tem que lutar com tudo isso que eu estou falando hoje, que é uma nova tentativa de buscar esse contato. Era isso? Quer completar? Então vamos lá. Tem agora aquele momento que eu falei das diferenciações. É muito importante diferenciar dentro desse tema de mediunidade o que é animismo, o que é mediunismo, o que é mistificação. Eu percebo até entre nós ainda nos nossos estudos como as pessoas confundem o que é um, o que é outro. O animismo é uma interferência natural. O seu fractal de alma, o ser que há em você, a essência que você tem, que habita o seu corpo físico, ele vai interferir. E isso é inevitável. O que o médium precisa fazer ao longo da trajetória é aprender a interferir cada vez menos, de maneira cada vez mais pontual e de cada vez mais adequada. E como é que ele faz isso? Melhorando, estudando, se aprofundando. Eu sei que é chato, você repete toda hora a tal da palavra estudando, mas é o necessário. Sabe quando que a gente para de estudar? Nunca. Eu sei que a maioria dos estudantes querem encerrar uma hora para só começar a trabalhar, viver, desfrutar, viajar, ter família, mas desculpa, tudo isso você consegue fazer continuando a estudar. E é tudo. Você precisa estudar para o seu dia a dia, você precisa estudar para o seu roteiro de vida melhor, você precisa estudar para você crescer em todos os sentidos. Então até esse tipo de conhecimento, ele não para, ele não acaba. Quando você achar que você atingiu um patamar tal, o próximo patamar se abre para você. Então o animismo é essa interferência natural na fidelidade da comunicação. Conforme esse médium melhora, a mediunidade ela fica menos anímica e mais translúcida, mas é normal. Quanto mais no início, o animismo tende a ser maior. Depois, com o tempo, você vai dando passagem para a canalização mais perfeita. Então, o animismo não é o problema. Muitas pessoas falam no meio espírita do problema anímico. Desculpa, não tem problema anímico. O problema está nas outras duas. O animismo é normal. A hora que você falar assim, não tenho mais animismo, sou 100% do outro ser, tem alguma coisa errada. Porque tem que ter uma participação sua. Tem que ter você passando aquela informação para o seu cérebro e trazendo para os outros depois de uma avaliação sua. Fala. Você ia falar? Não, eu achei que você ia falar. Se entusiasmou tanto que eu achei que você ia falar. Eu do que você falou. Hein? Não, mas eu achei que ele ia falar. Ele chegou a... de repente eu ouvi alguma coisa pela transferência dos seus neurônios. O mediunismo, esse é um problema que as pessoas esquecem de falar. Ele é praticado por aqueles que, em geral, se negam a estudar. Quantos médios a gente conheceu no passado, hoje nem tanto, mas que tem uma hora que o cara fala assim, não, parei, já sei tudo, não preciso mais disso. Infelizmente, muitos terreiros acabam tendo médios que se valem dessa lógica, de que parou. Não tem inclusive lugar que diz que trabalha com candomblé e com umbanda sem estudar. Não tem como. Desculpa, qualquer linha que você trabalhe, qualquer vertente doutrinária que você para e não estuda, só trabalha, é só o que eles chamam de médio terreiro, né? Só trabalha, só recebe. E da onde sai aquilo, gente? São todos mestres de luz inteiramente capacitados que não precisam se reciclar nunca. Então, nesses locais tem muito animismo. E volto a repetir, não tem uma crítica que é o candomblé e a umbanda, muito pelo contrário. O candomblé e a umbanda, como eu já repito sempre,
são escolas de saber. Muitos lugares são maravilhosos.